Oi, eu sou o Beto Pimentel e hoje nós vamos falar de temperatura de ebulição da água. Quando foi definida a escala Celsius, a escala foi definida a partir de dois pontos fixos. O ponto do vapor, que é o ponto no qual a água ferve, a temperatura na qual a água ferve, e o ponto do gelo, a temperatura na qual o gelo derrete ou a água congela. Isso foi chamado de 100 graus Celsius para o ponto do vapor e 0 graus Celsius o ponto do gelo. É o que nós temos marcado nos termômetros que medem a temperatura em escala Celsius. A gente pode ver, então, a partir de um gráfico, de um diagrama de fases da água, por exemplo, em que a água pode estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado de vapor, para diferentes temperaturas. Vamos ver o que acontece se eu pego a água numa determinada temperatura, na pressão de 1 atmosfera, e esquento ela, aumento essa temperatura. Isso vai fazer com que a água chegue na curva de ebulição. Nesse ponto, ela deve ferver. Se tiver tudo certo, ela deve ferver a 100 graus Celsius. Estamos aqui esquentando água destilada com um ebulidor elétrico para levá-la à temperatura de ebulição. Esse termômetro digital aqui está inserido aqui no volume da água e ela está já borbulhando aqui muito próximo da temperatura de fervura, deve estar se aproximando dos 100 graus Celsius. Vamos ver até onde vai. Então, aqui ela ferveu a 100 graus Celsius. Então vamos desligar agora o ebulidor. E vamos ver que a temperatura vai começar a baixar um pouco. A água, obviamente, não está fervendo mais. E eu vou mostrar que é possível ferver a água de uma outra maneira que não aumentando a temperatura dela até os 100 graus Celsius. Então, deixamos a água esfriar até aproximadamente 80 graus. Vamos ver agora como que a gente pode fazer a água ferver, mudando a pressão que o ar exerce sobre a água. Eu vou pegar um pouco dessa água, que está a 80 graus Celsius, e repara que tem pequenas bolhas de ar aqui, tem um pouco de ar aqui dentro. Eu vou tentar reduzir a pressão que o ar exerce sobre a água aqui. Vamos ver o que acontece. Vejam como a água ferve. E se eu soltar, agora a pressão de uma atmosfera novamente, ela está a 80 graus Celsius, não está fervendo. Se eu abaixar a pressão novamente, ela volta a ferver. Inicialmente, nós tínhamos feito o seguinte, nós tínhamos pegado a água a uma certa temperatura aqui, mais baixa do que 100 graus Celsius, e tínhamos esquentado usando o ebulidor. Isso fez com que a água, a gente se movesse na horizontal nesse gráfico, vindo para temperaturas mais altas, até que a água encontrasse essa curva de ebulição. Nesse momento ela começa a ferver a 100 graus Celsius, porque ela estava a 1 atmosfera de pressão. O que acontece quando a gente coloca aquela água a 80 graus Celsius na seringa, vamos imaginar que ela estivesse aqui a 80 graus Celsius, é que ao invés de esquentar, agora nós estamos abaixando a pressão que o ar exerce sobre o líquido. Então a gente está diminuindo aqui, no eixo vertical, a pressão. Em algum momento, rapidamente, a água vai encontrar a curva de ebulição e vai ferver a esta temperatura mais baixa. Por que isso acontece? Porque a água, quando passa do estado líquido para o estado de vapor, não só a água, qualquer outra substância, esse é um processo de expansão. As moléculas precisam ocupar mais espaço do que elas ocupavam no estado líquido. Então elas precisam se expandir. Então, quanto maior a pressão que o ar exercer sobre o líquido, mais difícil vai ser realizar essa expansão. Portanto, isso vai precisar de uma temperatura maior. Então, se eu diminuo a pressão que o ar exerce sobre o líquido, eu torno mais fácil essa passagem, essa expansão do estado líquido para o estado de vapor. Isso faz com que a água consiga passar para o estado de vapor a uma temperatura mais baixa. Então, a gente pode lidar com a ebulição de duas maneiras diferentes. Um aumento de temperatura ou uma diminuição da pressão. Portanto, só é válido dizer que
a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, para a pressão de uma atmosfera. Se a pressão for diferente, por exemplo, no alto de uma montanha ou dentro de uma panela de pressão, a água vai ferver a temperaturas diferentes. Muito obrigado e até o próximo experimento.